Minha namorada acordou de maneira estranha esta manhã. Eu gostaria de nunca ter descoberto. Vou levar o lixo para fora, anunciou minha namorada, Mônica, assim que entrei na cozinha naquela manhã. Eu não esperava vê-la tão cedo, certamente não depois do quão tarde ela deve ter chegado em casa na noite passada. Depois de passar as noites de sexta-feira pulando de bar em bar com amigos, Mônica costumava dormir até o almoço. Tudo bem, querida, eu disse sem muito interesse. Obrigado. Pegando a caixa de cereal no balcão e me sentando em uma das cadeiras da cozinha, eu me perguntava se ela havia retornado para casa mais cedo na noite anterior e simplesmente não percebi. Normalmente, eu acordava assim que ouvia a chave virando na fechadura, mas talvez naquela noite ela tivesse sido especialmente silenciosa. Ou talvez ela tivesse ficado na casa de uma amiga. Como foi sua noite? Perguntei assim que ouvi a porta da frente clicar. A que horas você chegou em casa? Silêncio. Levantei a cabeça da minha tigela, esperando que ela aparecesse ao virar da esquina, mas o corredor estava vazio. Querida, tentei novamente, minha voz saturada de incerteza. Mônica apareceu na porta, sua expressão insondável. Ela não parecia desorientada ou embriagada, mas também não parecia totalmente normal. Suas mãos estavam inquietas e seus olhos não encontravam os meus. Mônica, resmunguei, tentando controlar o nó na minha garganta. O que está acontecendo? Ela respirou fundo e abriu os lábios como se fosse falar, mas depois encolheu os ombros e balançou a cabeça. Eu preciso levar o lixo para fora, disse ela. Eu a encarei, perplexo. Mas você já fez isso. Ela balançou a cabeça e se dirigiu ao armário do lixo, abrindo e retirando mais um saco de dentro. Então, assim como da última vez, ela virou nos calcanhares e desapareceu da cozinha. Obviamente, o tratamento silencioso não era típico da Mônica. Algo aconteceu durante a noite? Eu fiz alguma coisa para deixá-la chateada? E de onde estavam vindo todos esses sacos? Assim que eu vi a porta da frente se fechar, pulei da cadeira e abri o armário, esperando encontrar, bem, não tenho certeza do que eu estava esperando. De qualquer forma, estava vazio. O que está acontecendo? Perguntei quando ela retornou 5 minutos depois, com o mesmo olhar vazio nos olhos. Você quer conversar sobre isso? Ela parecia hesitante. Mônica. Ok, ela disse. Mas primeiro, deixe-me levar o lixo para fora. Meu estômago se contorceu quando ela abriu o armário novamente, tirando outro saco de lixo. Que diabos está acontecendo? Comecei a beliscar meu braço subconscientemente, como se quisesse garantir que não estava sonhando. O que são todos esses sacos? Mas ela não estava ouvindo, virando as costas para mim e se retirando da mesma forma que havia vindo. Um arrepio subiu pela minha espinha. O que diabos estava acontecendo? Eu poderia jurar que o armário estava vazio apenas alguns momentos atrás. De onde vieram todos esses sacos? E por que ela não os estava levando todos de uma vez? Fechei a porta da frente o mais cuidadosamente possível, rastejando pelo corredor em direção à escada. Eu precisava investigar. Mônica nunca tinha levado lixo para fora voluntariamente. Ela dizia que o chute de lixo a deixava arrepiada. Nosso apartamento ficava no 6º andar, então não havia como ela descer todas aquelas escadas por um único saco de lixo. A porta do chute de lixo no final do corredor estava entreaberta, e eu podia ouvir o lamento fraco do metal sendo puxado. Engoli em seco, de repente sem saber o que fazer. Quer dizer, não seria estranho se ela me visse parado ali? E o que exatamente eu estava planejando dizer? Ouvi atentamente, a pele formigando de antecipação e meu coração batendo forte no peito. Oh, por que eu estava ficando tão agitado? Era apenas a Mônica, pelo amor de Deus. Ela provavelmente teve um desentendimento com um de seus amigos. Ou talvez eu estivesse roncando novamente e ela não conseguisse dormir. Eu vou entrar e perguntar. Mas o que vi quando abri a porta permanecerá comigo pelo resto da minha vida. Mônica estava sentada na porta do chute, suas pernas já engolidas pela escuridão dentro. Lentamente, mas seguramente, ela estava se inclinando para dentro, suas palmas pressionadas contra o acabamento metálico. Ela virou a cabeça ao som da porta se abrindo, e por um breve momento, seus olhos se iluminaram com reconhecimento. Mônica, gritei, correndo em direção ao chute, meu coração praticamente pulando para fora do peito. O que você está fazendo? Mas era tarde demais. Assustada pela minha voz ou pela minha presença, ela soltou e desapareceu no chute, um gemido rouco ecoando contra o estrondo de aço. Eu queria gritar, mas era como se de repente eu tivesse ficado mudo. O medo percorreu meu corpo como eletricidade enquanto eu voava pelas escadas até o escritório do gerente. Me dê a chave da sala de lixo, eu exigi ofegante. Minha namorada está dentro. Ele me olhou por cima dos óculos, como se questionasse meu estado mental. Isso é impossível, retrucou. Eu tenho a única chave. Lágrimas escorriam livremente pelo meu rosto, e minhas roupas estavam úmidas de suor. Eu devia parecer um verdadeiro desastre, mas não me importava. Ela caiu pelo alçapão. Eu soluçava, agarrando a borda da mesa dele em busca de apoio. Do 6º andar. Tudo aconteceu rapidamente depois disso. Uma ambulância foi chamada, assim como a polícia. No início, eles hesitaram em me contar o que haviam encontrado. Insistiam para que eu me sentasse e tomasse um pouco d'água, jogando panfletos sobre terapia e bem-estar mental no meu colo. Por favor, apenas me conte. Apenas me conte, eu repetia. Mas ninguém estava ouvindo. Horas pareciam passar sem uma única palavra de confirmação ou qualquer informação necessária para juntar os eventos da manhã. A ambulância partiu cerca de 20 minutos após chegar e deixou a polícia cuidando do caso. Eu não conseguia entender. Quero dizer, mesmo que a Mônica estivesse gravemente ferida, ela ainda precisaria ser examinada no hospital. Então, por que eles foram embora? Eventualmente, um policial de aparência desconfortável sentou-se ao meu lado. Filho, ele começou lentamente, estudando minha reação. Sua namorada se foi. Enterrei meu rosto nas mãos.
Claro que ela se foi. Ela tinha caído pelo alçapão, despencando sabe-se lá quantos metros. Mas sua história não está se encaixando totalmente, ele continuou, os olhos estreitando. Você disse que ela caiu pelo alçapão. Mas... Ele deu um suspiro profundo, a testa franzida. Mas a encontramos. Bem, partes dela. Dentro de um saco de lixo. Meu sangue gelou. Era como se eu não conseguisse mais entender o que ele estava dizendo. Sua boca se movia, mas os sons estavam embaralhados e não faziam sentido. Dentro de um saco de lixo? O que diabos aquilo deveria significar? Ele explicou que o saco de lixo estava lá por pelo menos várias horas antes de a polícia ser chamada. Disse que não havia dúvida de que seu conteúdo pertencia a Mônica. Ele perguntou se eu tinha alguma ideia do que havia acontecido. Então, em um tom muito mais suave, acrescentou que eu seria esperado para prestar depoimento. Quando finalmente voltei para meu apartamento naquela manhã, tudo o que eu queria era cair na cama e dormir, rezando para acordar e descobrir que tudo aquilo tinha sido apenas um pesadelo. Mas assim que entrei no quarto, a porta da frente bateu com força. Alô? Chamei, minha voz fraca e rouca. Silêncio. Uma sensação recém-descoberta de temor encheu meus pulmões ao lembrar dos eventos da manhã. Ao me aproximar lentamente da cozinha, não pude deixar de me perguntar se não podia ser. Ela estava inclinada sobre o armário de lixo, um novo saco de lixo em suas mãos. Ela se virou, e nossos olhos se encontraram. Só vou levar o lixo, ela disse. Eu a encarava, minha respiração presa na garganta. Aqui estava ela, bem na minha frente, falando sobre lixo como se fosse a coisa mais casual do mundo. Em uma tentativa frágil de fazê-la ficar, fiz a única pergunta que me veio à mente. Fiz mesmo sabendo a resposta. O que há no saco, querida?